Bom, pessoal, a gente está retomando exatamente do gráfico de onde nós paramos, né, que estava mostrando aqui é, exatamente a China que hoje ocupa o topo do ranking de maior população do mundo e, segundo as projeções, vai chegar em 2100 aí com cerca de 700 e poucos milhões de habitantes, ou seja, a população caindo pela metade, graças à política do filho único, como eu estava explicando, já flexibilizada, passando para dois filhos únicos é ótimo, né? Passando para dois filhos, justamente mirando no envelhecimento da população. A política de filho único, ela funcionou, ela cumpriu o seu papel. Hoje são aproximadamente 100 milhões de filhos únicos, né, nas áreas urbanas chinesas. Lembrando que a política de filho único ela não era válida para minorias étnicas e não era válida para áreas rurais. Ela funcionava apenas como regra em áreas urbanas, tá certo? Mas, de qualquer forma, né, como eu estou dizendo, ela cumpriu o seu papel. Esse gráfico mostra isso muito bem. Só lembrando lá nossa matéria de população. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma política neomalthusiana, ou seja, o Estado está intervindo aí em ações para que as pessoas tenham menos filhos, e é uma política que acabou funcionando num primeiro objetivo, que é reduzir o percentual de crescimento da população, gerou um efeito colateral, que foi exatamente o envelhecimento, e que levou até a flexibilização. Porém, a gente já observa o crescimento da população chinesa em declínio, tá certo? E confirmados os dados, confirmados os números, em 2100 a população chinesa já não vai ser mais a mais numerosa do mundo, vai perder esse posto para a população da Índia, certo? Bom, continuando aqui, vamos dar uma olhada agora um pouco na economia chinesa. Vamos olhar aqui o total do PIB, né? O PIB chinês aí girando em torno de 13 trilhões de dólares, né? Um pouco mais do que isso, quase 14 trilhões de dólares. A gente sabe que é o segundo maior do mundo, fica atrás do PIB dos Estados Unidos, né? Que gira em torno aí de 20 trilhões de dólares, um pouco mais. Vamos dar uma olhada aqui nas exportações chinesas, que está batendo aí algo em torno de 2 trilhões de dólares em exportações. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é mais ou menos 10 vezes, né, mais do que o Brasil exporta. É isso mesmo, 10 vezes mais do que o Brasil exporta. A gente sabe que a China é uma plataforma de exportação, tá, graças às zonas econômicas especiais. Então, empresas do mundo todo escolhem a China para produzir exatamente por conta do baixo custo de produção. Então, é da China que sai boa parte das mercadorias consumidas, inclusive no Brasil. Daqui a pouco eu vou mostrar isso tudo com mais detalhes. E o total de importações também chama muito a atenção. Né? Eles importam aí cerca de 2 trilhões e 100 bilhões de dólares. Tá? Isso são dados do ano passado, né? Na verdade, dados de 2018 que saíram ano passado. Tá? O que representa aqui uma balança comercial favorável, né, de quase 300 bilhões de dólares. E só para vocês terem uma ideia, o total de importações aí da China é aproximadamente aí, 12 a 13 vezes maior do que o total de importações do Brasil. Então, eles exportam mais ou menos 10 vezes mais do que a gente e importam cerca de 11, 12 vezes mais do que a gente. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do quanto há uma diferença abissal em termos de volume entre a economia chinesa e a economia brasileira, tá? Bom, continuando aqui com alguns dados de economia, vamos para o PIB per capita. Tá? O PIB per capita deles está girando em torno, PIB por cabeça, né? Girando em torno de 9.500 dólares, tá? Por pessoa. Se a gente levar em consideração que dá mais de 1 bilhão e 400 milhões, é um PIB per capita muito, muito alto, muito generoso, muito significativo. A população de 15 anos ou mais, né, de idade representa hoje 68%, né, o que significa que há um volume de população economicamente ativa bem interessante. A gente já viu esses dados de PEA, né, de população economicamente ativa. Então, assim, eles estão conseguindo manter um percentual de população economicamente ativa
alto, que reduz o que a gente chama de razão de dependência, né? Ou seja, essa galera com mais de 15 anos é, em tese, a galera que trabalha, né? Que é mais produtiva. E é exatamente esse pessoal que sustenta as crianças, né? Que não podem trabalhar, e até os idosos, né, que obviamente vão ter mais de 15 anos, porém já vão estar inativos, já não vão estar mais trabalhando. Então, eles conseguem manter um percentual bem interessante. E outro número que chama bastante atenção é o número de turistas, né, na China, que vem crescendo bastante, principalmente, né, em Hong Kong, principalmente em Macau. Em Macau, por exemplo, o jogo é liberado, uma coisa que não acontece em outros lugares da China. E isso faz com que a chegada de turistas não só para o turismo do lazer, mas também o turismo de negócios está ajudando a movimentar bastante a economia chinesa. Tudo bem? Bom, continuando aqui, queria mostrar esses dois mapas para vocês, que são mapas do Brasil, mas e que fazem uma relação exatamente entre a economia brasileira e a economia chinesa. Então, olha só. O principal destino das exportações de vários estados brasileiros é exatamente a China. Essa aqui é a bandeira da China. E essas duas bandeiras que vocês estão vendo aqui, né, é a bandeira, na verdade, essas duas bandeiras não, é a mesma, né? Essa é a bandeira de Hong Kong, certo? Que, segundo a ONU, pertence à China. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre o caso de Hong Kong. Então, reparem só como a economia brasileira, sobretudo as nossas exportações, e aí as nossas exportações de soja, as nossas exportações de carne, as nossas exportações de petróleo, elas dependem bastante da China. Então, isso aqui é interessante para justamente mostrar que o Brasil não pode abrir mão da economia chinesa, tá? Porque a gente acabou se tornando, nessas últimas décadas, né, bem dependentes da economia chinesa. A gente não pode, por exemplo, entrar na onda aí dos Estados Unidos, né, do Donald Trump, que está em guerra comercial com a China já há algum tempo, porque a economia brasileira não é a economia estadunidense, né? Então, assim, uma coisa é a força da economia dos Estados Unidos, outra coisa é a força da economia brasileira. Então, assim, o Brasil precisa, na verdade, estreitar a parceria com a China, né, e não entrar numa de querer ir na onda dos Estados Unidos e brigar com a economia chinesa. Esse mapinha que está do lado fala, por sua vez, da origem das importações, né, dos estados. E, de novo, dá para perceber que a influência chinesa também é grande. Tá? Sobretudo as bugigangas que vêm aí do AliExpress, mas não só elas, eletroeletrônicos, uma parte vem da China, tá? Roupas, uma parte hoje vem da China. Então, a gente tem em vários estados brasileiros bens de consumo, né, que, como a China se transformou em uma plataforma de exportação, a gente vai ter vários bens de consumo importados por estados brasileiros e que vêm exatamente da China, tá certo? Então, de novo, eu queria reforçar isso com vocês. Uma há uma relação muito forte entre a economia chinesa. Construiu-se, principalmente nas últimas 3 décadas, uma relação muito forte entre a economia brasileira e a economia chinesa, né? E a gente não pode abrir mão disso, tá certo? A gente tem que ter muito cuidado com essa relação, né? Ao invés de tentar afastar os chineses, a gente tem que estreitar ainda mais os laços econômicos, porque é um mercado que o mundo inteiro está de olho. Certo? Bom, voltando lá para os nossos slides, os indicadores sociais. Vamos falar um pouquinho dos indicadores sociais que o governo chinês mostra. Eles mostram um IDH de 0,758, né? É mais baixo que o do Brasil, por exemplo, mas não muito. Eles estão ali entre os 100 maiores IDHs do mundo, mas nem de perto eles acompanham os países mais desenvolvidos. A esperança de vida ao nascer é de 76 anos, uma esperança de vida similar à do Brasil. A expectativa de vida do Brasil é bem parecida com essa aqui.
Então, é uma expectativa de vida bem típica de país em desenvolvimento, tá certo? Mas, de novo, né, não chega perto da expectativa de vida dos países mais ricos. Por exemplo, o vizinho Japão, né, que é o maior parceiro comercial da China na Ásia, tem uma expectativa de vida de quase 10 anos, quase 10 anos maior, né, de 85 anos no Japão, a expectativa de vida. Então, dá para mostrar aqui, eles, nesse aspecto, ainda estão relativamente longe das maiores referências no mundo. Tá? E a taxa de alfabetização, né, das pessoas, segundo dados divulgados pelo governo chinês, é sempre bom lembrar isso, é de 96%, que obviamente são números muito bons. Isso aqui é a taxa de alfabetização das pessoas, né, de 15 anos ou mais, certo? Ou seja, as pessoas que já passaram pelo menos pelos primeiros ciclos aí da educação, o que mostra, segundo os dados, insisto nisso, liberados pelo governo chinês, eles vão ter aí uma taxa de alfabetização bastante alta das pessoas acima de 15 anos. Tudo bem? Vamos dar mais uma paradinha, mais uma quebradinha no vídeo aqui para voltar com mais dados.